Oi, gente, boa noite. Hoje eu vim falar aqui com você de dois sentimentos horrorosos: cobiça e a inveja. Diz assim a palavra de Deus, Tiago, capítulo 4, versículo 1, 2 e 3. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Irmãos, aqui a palavra de Deus vai dizer pra gente em Tiago, uma mensagem tremenda, né? Forte também. Vai dizer que a vontade, né, ruim, os desejos malignos, né, eles nascem no nosso coração. Então ele pergunta aqui, o Tiago ele começa esse capítulo 4 perguntando assim: de onde vêm as guerras e as pelejas e as dissensões e as confusões e os desentendimentos, né, em outras palavras, entre vocês? Da onde vem tudo isso? E aí ele pergunta, né? De onde vem todas essas coisas, né? Porventura não vem disso? E ele mesmo responde perguntando novamente: não vem disso? Dos vossos deleites que nos vossos membros guerreios, ou seja, né? Dos seus próprios deleites, dos seus próprios desejos malignos, né? É a raiz de todo desentendimento, de toda confusão, de toda intriga, de toda atrito. Essa é a raiz. Então ele faz uma pergunta: da onde vem? E ele mesmo responde: porventura não vem dos seus próprios deleites malignos? E aí ele fala uma coisa interessante, que é o que chamou a minha atenção para falar com você hoje, ó. Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Irmãos, a cobiça, né? A cobiça é uma coisa horrível. A cobiça é a mesma coisa, né? Que uma pessoa ambiciosa, gananciosa, uma pessoa que ela quer ter de qualquer forma e a todo custo algo que muitas vezes não possui a ela. E aí fala da inveja também. Irmãos, a inveja, a própria Bíblia diz que a inveja apodrece os ossos. Você acredita nisso? A própria palavra de Deus vai dizer pra gente que a inveja, ela apodrece os ossos. Interessante, né? Então, irmãos, o que é uma pessoa invejosa? Uma pessoa invejosa é aquela pessoa que ela tem desgosto, né, com a felicidade do próximo. Você imagina alguém ter desgosto, tristeza, amargura pela felicidade, pela conquista, pela prosperidade de um outro alguém? Essa é muito ruim, né, irmãos? E interessante que eu tenho hoje um ensino da Bíblia para minha vida e para a sua. Porque a palavra está ensinando que as guerras, as pelejas, as contendas, as dissensões, as discussões, os problemas, as confusões vêm dessa malignidade que a gente deixa brotar, ser gerada aqui dentro do nosso coração. E aí a palavra diz que a gente, o ser humano, ele cobiça e nada tem. É invejoso e nada pode alcançar, porque não pede. Ao invés de pedir a Deus, ao invés de clamar a Deus por ter aquilo que Deus tem para a sua vida, muitas vezes a inveja entra no coração. E como eu disse, a palavra de Deus diz que a inveja, ela apodrece os ossos. Por que isso? Eu sempre fico pensando sobre essa palavra, porque a pessoa começa a se corroer ali por dentro com a alegria do outro. A pessoa começa a se... a sentir tristeza, a sentir raiva, são os piores sentimentos que eu creio que alguém pode se deixar alimentar dentro do seu coração. E aí a pessoa que é invejosa, a pessoa que cobiça o que não é seu, ela vai o quê? Por dentro morrendo, se destruindo, se amargurando, se fechando para o novo, se fechando para aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque escuta só, Deus tem um propósito, uma obra, um caminho,
um chamado para cada pessoa individual. Então não tem por que você ter inveja de alguém, não tem por que você ter cobiça daquilo que não é seu. Por isso que a palavra de Deus diz, olha, pedi e não recebeis porque pedis mal. Por quê? Porque o que você está pedindo muitas vezes é para os seus próprios deleites. Ou seja, você está pedindo muitas vezes coisas que não tem nada a ver com aquilo que Deus tem para a sua vida. Muitas vezes você está pedindo coisas que não são os projetos, os propósitos que Deus sonhou para você. Então você fica ali pedindo coisas que não vão chegar para a sua vida, porque, irmão, só vai acontecer na sua vida aquilo que Deus quer. Aquilo que é objetivo e propósito do Senhor para você. Então eu quero deixar essa reflexão, porque a Bíblia, olha só, a Bíblia é viva. A palavra de Deus, a Bíblia diz, a própria Bíblia diz que ela é viva e eficaz, ou seja, ela é uma espada mesmo, ela vai lá no nosso coração, né? Ela abre uma ferida lá dentro, para quê? Para nos consertar, para nos ensinar como andar correto, como viver melhor, como agradar a Deus, como servir ao próximo, né? Porque a palavra de Deus diz que a gente não está aqui nesse mundo sozinho. Então nós temos que servir também ao próximo. E como a gente vai fazer tudo isso? Está tudo escrito aqui. Então aqui ele fala, Tiago, esse capítulo 4, ele ensina a gente a lutar contra o pecado, lutar contra esses sentimentos ruins, esses sentimentos malignos, que muitas vezes são gerados, são, né, alimentados no nosso coração, e quando eles vão aumentando, eles vão crescendo ali de tal maneira que quando você vê, você já está sufocado por todo aquele sentimento ruim, por todo aquele desejo, né, de que as pessoas não prosperem, não se deem bem, e aí você se afasta, faz um buraco assim, né, entre você e Deus. Porque se você, né, tem inveja, tem raiva quando alguém está se dando bem, você acaba criando uma barreira enorme entre você e Deus, sem saber você que Deus tem projetos às vezes muito melhores para sua vida. Você já viu aquele ditado que fala que a grama do vizinho é sempre mais verde, mais bonita, mais aguada, molhada, mais cuidada, até você ir lá e descobrir que a grama é artificial? Você já viu um ditado que fala isso? As pessoas falam, né? Que a grama do vizinho, ou seja, o que eu trago para sua vida nesse momento, para essa palavra que nós estamos falando? Que sempre quando você olhar para a vida da pessoa, pode até parecer que o outro é melhor, é mais feliz, se dá melhor que você, conquista as coisas que você não conquista. Mas, irmãos, você não sabe o que aquela pessoa sofreu, padeceu, né? O que aquela pessoa sofre ou o que aquela pessoa lutou para chegar até onde ela chegou. Então não tenha inveja de ninguém, não cobice o que não é seu, não deseje, né, o mal para as pessoas que muitas vezes estão do seu lado te apoiando. Muito pelo contrário, entenda que Deus tem um plano para a sua vida. Você não está aqui à toa. Deus tem um projeto para você. Você é especial para o Senhor. Também vão ser cumpridas promessas na sua vida. Mas você tem que saber esperar o tempo de Deus. Saber passar pelos momentos, né, que não são sempre fáceis. Tem momentos de luta, de aflição e tem momentos de guerra e momentos de vitória. Mas nós precisamos aprender a passar por todos esses momentos. Viver o que Deus tem para a nossa vida. Então eu trago essa reflexão para você que tem sentido inveja de alguém, que tem cobiçado alguma coisa de alguém, que tem tido muita confusão, dissensão, intriga, às vezes no seu lar, às vezes no seu meio de trabalho. Olha, para com isso hoje. Entenda que o que é seu está guardado, ninguém toma o que é nosso. O que Deus tem para sua vida é só seu. O que Deus tem para minha vida é só meu. O que eu digo assim, né? A gente vai cumprir aquilo que Deus tem para nós. Então não precisa você querer o que é do outro, você desejar o que é do outro. Uma coisa é você admirar, isso não é pecado, irmãos. Ter um exemplo, né? Ter um espelho limpo para você seguir, uma pessoa batalhadora, uma pessoa que está correndo atrás e você falar, eu quero um dia chegar também em algum lugar como essa pessoa está chegando. Ou uma pessoa cheia da presença de Deus que você fala, nossa, eu quero ter sabedoria, quero ter essa unção, essa graça que essa pessoa tem. Mas não invejando, mas admirando, sabe? Paulo disse, o apóstolo Paulo, ele fala que nós temos que ser imitadores, né? Ele fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo.
Então o apóstolo Paulo, ele se garantia de que ele imitava a Cristo, de que ele era servo de Deus. Então ele falava, olha, pode ser meu imitador, porque eu sou imitador de Cristo. Então tem horas que a gente pode desejar sim, sem maldade, sem querer o mal de ninguém, mas você desejar ser parecido com aquela pessoa, né? Seguir o mesmo rumo. É o seu espelho limpo, vamos dizer, que você vai olhar e vai falar, eu quero me parecer com essa pessoa, uma referência para a sua vida. Isso não é errado, isso não é pecado, isso é salutar para nós. O problema é quando acontece isso aqui. As dissensões, as brigas, as cobiças, as invejas, tudo porque já foi gerado lá dentro. Coisas malignas, né? Tem uma raiz maligna dentro do coração. E essa raiz precisa ser arrancada para que Deus possa trabalhar, para que Deus possa cumprir aquilo que Ele tem na minha vida, na sua vida. Então deixa Deus trabalhar dentro de você. Peça para o Senhor tirar, porque às vezes ninguém sabe, mas você sabe. Peça para Deus tirar esses sentimentos ruins, essa inveja, esse ciúme, essa cobiça do seu coração hoje. Peça com sabedoria. Peça a Deus, Deus, cumpra o que o Senhor tem na minha vida. E você vai ver quão grandes coisas o Senhor vai fazer. Você vai se surpreender de quão lindo é aquilo que Deus tem também separado, especialmente para você. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te dê muita sabedoria e que o Senhor arranque toda a raiz maligna que possa ter brotado em algum momento na sua vida, no seu coração. Em nome de Jesus.